Boa noite a todas e a todos. Uma, uma boa noite aí de quinta-feira, né? Estamos aí com uma grande presença para fazer um bate-papo produtivo sobre o audiovisual e a sua importância como instrumento de transformação social. E o convidado de hoje não podia ser ninguém menos de que um parceiraço aí de diversos movimentos sociais, de diversas lideranças negras aqui de Santa Catarina, Renan Ramos Rocha. Renan, meu amigo, seja bem-vindo, boa noite. Ô, Fábio, boa noite, professor. Obrigado aí por esse convite, né? Para a gente estar falando aqui um pouquinho de audiovisual, falar um pouquinho dos projetos que a Iachar já fez, as parcerias que a gente fez juntos. E obrigado pelo convite. Dando boa noite aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Ô, meu amigo, você, ó, mais uma vez seja bem-vindo e dizer para as pessoas que hoje, começo de setembro, estamos chegando ao nosso primeiro mês de pré-campanha. Pré-campanha bonita, pé no chão, uma pré-campanha muito humilde, né? Tá falhando aqui, não consigo te ouvir. Tá falhando? Vamos ver aqui. Pô, quando tu pergunta, daí volta a funcionar. Mas A internet está com manha aqui. Vamos tentando ver se a gente consegue passar a informação aqui, Renan. Vai dando retorno aí, tá, Renan? Se tu não estiver me escutando, tu vai não, dizendo. agora foi, um pouquinho. Foi. Então é isso, né? Então estamos nesse primeiro mês, um primeiro mês de campanha pé no chão, muito humilde, né? Visitando alguns lugares, ainda com todo um protocolo de segurança, mas para conhecer realmente, né, como é que as associações de bairro estão conseguindo lidar com todos os problemas aí da pandemia, da restrição social, e os demais trabalhadores, né, da cultura, os microempresários, e os trabalhadores de forma geral do comércio aqui em São José. Então, é um primeiro mês que a gente quer agradecer, porque as pessoas estão realmente se envolvendo na pré-campanha, estão nos ajudando a difundir as nossas ideias, né, o nosso comprometimento com a educação, com a cultura, com a questão da mobilidade urbana, e todos os temas aqui pertinentes e importantes para São José. E então, a data de hoje, relembrando, estamos aqui então com o Renan Ramos, ele que é cineasta, documentarista, produtor da Iachar Filmes e servidor público lotado no Teatro Álvaro de Carvalho. E para discutir o quê? Vamos discutir o audiovisual e a sua importância como instrumento de transformação social. E o Renan tem aí uma experiência bem bacana com diversos movimentos culturais, e o papo de hoje é um pouco sobre isso e outras coisitas mais. Renan, para quem nunca ouviu falar em audiovisual, o que é isso? Dá para a gente tentar trazer para uma linguagem mais didática o que é o audiovisual? O audiovisual é essa linguagem, né? Pode ser uma linguagem, é tudo que tem imagem em movimento. Então, o cinema era mais designado ao movimento da imagem, e o som não estava nesse conceito. Então, o audiovisual passou a ser usado ali a partir dos anos 70, 80, mas e é isso, como linguagem ele se estabeleceu como cinema, né? Nos princípios de montagem, né? E o audiovisual é isso. Então é toda a produção que envolve então som e imagem. Aí entra cinema, deu uma falhada aqui para mim, mas então entra cinema, documentário, o que a gente entende como uma gravação como um DVD, Isso. tudo isso vai entrar como sendo como audiovisual, é isso? Tá falhando aqui para mim também. Mas é isso, o audiovisual, né, com as convergências tecnológicas, né, passou, acho que é um termo mais abrangente, né, e para não ficar chamando de vídeo, né, para agregar o som e a imagem, e é isso.
É isso. Bom, Renan, me diz uma coisa. À frente da Iachar Filmes, quais são as produções aí que a Iachar tem feito nos últimos tempos e, de uma forma geral, depois a gente vai entrar em específico, tá? E quais são os temas aí abordados nas produções que você tem coordenado? Bom, Fábio, professor, desde 2011, né, que eu produzi meu primeiro curta-metragem, eu tive a oportunidade, né, de estudar comunicação e no final do curso eu queria muito fazer um documentário sobre um grande amigo meu. Então, assim, eu entrei no audiovisual com grandes pessoas me dando boas oportunidades, né? Então, começou lá atrás com o Almireno Barbosa, né, que é um artesão lá de Palhoça, né? E eu queria fazer um filme sobre ele, sobre o artesanato dele, sobre a história dele. E eu realizei o Emaie, né? Que era essa mistura, eu tinha com os meus estudos pessoais e a obra do Almireno. Então, desde então, eu fiz o Emaie, a gente fez filmes abordando temas de agroecologia, né? O Bernúcia Composteira, a gente fez a agroecologia no Parque Estadual do Rio Vermelho, né? Que foi um documentário também que o CEPAGRO, que era a ONG que administrava o Parque Estadual do Rio Vermelho, estava de saída, o governo estava sem pagar já os funcionários, trabalhadores lá trabalhando sem remuneração, mas as atividades que o CEPAGRO tinha feito até então, nos 2 anos de administração lá do espaço. Depois, grandes oportunidades apareceram, né? Que a professora Maria Aparecida, Rita Moreira, que coordenava o grupo de estudos étnico-raciais Toque de Melanina, na escola Aderbal Ramos da Silva, no Estreito, em Florianópolis. Nessa parceria com ela, a gente fez um documentário Toque de Melanina, documentário que teve uma repercussão maior, né? Onde a gente foi exibir nas escolas, uma experiência bem interessante, aprendi muito, né? E depois, né, fizemos uma Herança, um Dom, né, Fábio? Um documentário sobre o intelectual Ildefonso Juvenal, onde eu aprendi muito também, né? O documentário tem essa característica da gente ir mergulhando, né, no tema, na abordagem, e construindo a narrativa, construindo as nossas intenções, né? E agora estamos produzindo um documentário da escritora Paulina Chiziane. Ela não é daqui, né? Moçambicana, que teve de passar. Moçambicana. Isso, pode falar, Fábio. Não, é isso mesmo. Não. Só estava colocando aqui, tem um delayzinho na nossa comunicação, mas é isso. Tem, tá. Isso. E a escritora moçambicana, Paulina Chiziane, que esteve de passagem em Florianópolis no ano passado, faz 1 ano exatamente, foi em julho do ano passado, e nós registramos umas entrevistas e agora estamos produzindo, finalizando aí o documentário para, quem sabe, aí lançar em outubro, novembro. Bacana. Ô, Renan, me conta uma coisa. Para quem está nos assistindo, de repente está pensando documentário, filme, cinema, pode pensar assim, mas isso aí é uma arte da elite, né? Ou é possível fazer o audiovisual, né, pensando aqui documentário, curtas, o longa, é possível fazer isso a baixo custo? É possível fazer isso com material caseiro? Olha, Fábio, é possível, com certeza é possível. O tempo aí vem nos dizendo mostrando que as tecnologias estão aí, as pessoas estão tendo um pouco mais de acesso, elas não são tão acessíveis, mas eu também não posso deixar de dizer que o cinema ainda é elitizado, né, Fábio? Tanto no Brasil como fora. Para a gente ter uma ideia, quando, por exemplo, se você não tem equipamentos, você quer fazer um filme, certo? Como é que tu vai fazer? Você vai escrever, você vai batalhar para ganhar um edital, ou batalhar para que outras pessoas que têm câmera, que têm um equipamento bom de som, que têm uma iluminação, abracem a tua ideia e façam, né, o teu projeto, o teu roteiro.
E a gente vê, Fábio, que ainda quem continua produzindo são as pessoas, né, que tem acesso a esses bons equipamentos, porque o cinema ele ainda é a qualidade, né? A gente precisa da qualidade para ver, né? Quando você está na Netflix em casa escolhendo um filme, tu quer ver um filme com uma fotografia bonita, tu quer ver um filme com som audível, tu não quer perguntar para a pessoa do lado o que ele falou, né? Então é muito abrangente, assim, né? Claro que é possível fazer um cinema de baixo custo, que como é o nosso caso, mas mesmo fazendo esse cinema de baixo custo, a gente vê que, por exemplo, a gente precisa ter equipamento, que é o mínimo, né? E essas coisas ainda são difíceis de ter acesso, né? Um jovem da periferia não vai ter acesso a uma boa câmera, a como operar, manusear uma câmera, apesar de que já temos longas-metragens feitos pelo celular, já temos... Mas acho que o público ainda não está indo atrás disso, não está se desapegando desse grande aparato tecnológico, né? Que ainda esse padrão de cinema que se instalou, né, pelo cinema americano, né, cara? Porque quando a gente fala em audiovisual, nós estamos falando de uma gama, né, de profissionais que se envolvem, né, Renan? A gente pode pensar que o figurinista, a pessoa que vai fazer o roteiro, a pessoa o grupo de técnicos, né, de som, imagem, fotografia, enfim, é uma turma, fora os atores ou palestrantes, dependendo do modelo, né, que se pretende fazer o produto. Então, quer dizer, a gente podia estar levando a experiência, né, do audiovisual também para as escolas como uma ferramenta pedagógica, né? Com certeza, Fábio, né? A gente que acredita, né, professor, como educadores, que o cinema, sim, muito potente, né, para ser utilizado na educação. É um instrumento muito forte. Então, por exemplo, o nosso caso, que crescemos quando não tinha, para te ter televisão numa sala de aula, gente, era uma coisa do outro mundo. Quando a professora passava um filme, nossa, era um evento, assim, né? Uma coisa fora do cotidiano, né? Quando a professora vinha passar um filme. Eu que cresci nos anos 90 ali, né? E hoje, querendo ou não, as escolas públicas têm projetores, né? A gente tem o famoso amarelinho lá, que a gente acabou conhecendo, exibindo o toque de melanina, né? Toda escola pública tem um projetor amarelinho, tem tela, né, de projeção. Então, acho que está um pouco mais acessível, né? Então, usar o cinema, usar as linguagens de documentário para trazer temas relevantes, eu acho que ajuda muito, assim, tanto os professores quanto os alunos, né? Muitas vezes o aluno vai prestar atenção no filme que está passando, mas ele não se deixa prestar atenção pela professora, né? Não é uma regra, mas o audiovisual, ele também tem essa potencialidade de convencimento, né? Porque ali você explicita os argumentos, você já tem uma coisa pronta, editada, onde você vê, ouve, né? Então isso traz uma assimilação muito melhor para os alunos, né? E, né, Fábio, nós produzindo o documentário do Ildefonso, a gente conheceu a Dênia, né, que quando eu conheci a Dênia, eu descobri mesmo que o audiovisual é uma ferramenta importante, inclusive no EAD, nesse momento aí de pandemia que nós estamos cruzando, eu acho que o audiovisual tem uma importância cada vez mais presente no nosso cotidiano, nos professores, alunos, e eu acho que é importante usar essa importante ferramenta. Agora, me diz uma coisa, quando você organizou com a professora Maria Aparecida Rita Moreira o documentário Toque de Melanina, vocês trabalharam também com muitos alunos ali, né? Como é que foi? A camiseta aí, ó. Oh, isso aí, show de bola, hein? Toque de melanina aqui no meu coração. Essa camiseta aí vale, hein, Renan? Então, Fábio, essa aqui é uma relíquia aqui, porque o grupo acabou, né? Acabou, mas não acabou, né? Mas falando então, Fábio,
Dos que estudantes, eu queria que tu relatasse um pouco, desculpa, como é que foi essa experiência de chegar com uma linguagem nova no ambiente escolar a partir de um grupo de pesquisa e estudo, tá né, que era falhando, não o... tô te ouvindo. Alô, alô, alô. Hoje a live está travando. Isso que o Renan está aqui do lado, está Hoje aqui tá. na Agronômica. Está aqui na Agronômica, Seranópolis. Não consegui te entender, amigo. Se tu puder repetir Tá. alguma coisa aí para eu. Eu dizia o seguinte, Renan, como é que foi essa experiência de chegar com uma linguagem nova, né, para um ambiente escolar, né, especificamente para um grupo de pesquisa e trabalho que era o toque de melanina, e como que os estudantes se envolveram, como é que eles se relacionaram com você na construção desse documentário? Bom, Fábio, eu conheci o toque de melanina através da Andresa, né? Que me apresentou a professora Maria Aparecida. E logo em seguida nós já fomos convidados a falar sobre a cultura Rastafari, né, num dos eventos que o Toque de Melanina fazia na Escola Aderbal Ramos da Silva, né, então foi o primeiro contato que eu tive com os alunos, né, com a rapaziada ali, gurizada, né, a turminha do mal, como diz outro. Então, quando a gente levou a cultura Rastafari para dentro de uma escola, né, tendo que quebrar todos esses estigmas que a gente já sabe que vem quando se fala esse nome, foi bem interessante, porque a gente tem a linguagem do jovem, né? A gente gosta e se identifica, né? Então, a gente foi para lá, fez uma oficina na Iabing, eles cantavam as músicas, eu comecei a contar coisas que eles não sabiam, porque realmente muitas pessoas não sabem, né, não conhecem a história e profecia e tal, Rastafari. E, resumindo assim, foi uma mobilização bem grande lá, porque o Nayabing realmente tocou as pessoas, os alunos que foram lá e alunos que não estavam inscritos na nossa oficina, que queriam ouvir, participar. E quando você fala aí, quando você fala sobre a cultura, quebrando esses estigmas, tirar essa relação que existe com o Bob Marley, com a cannabis, é um processo bem difícil, né? Então, foi bem importante para nós, assim, esse primeiro contato com o toque de melanina, com a professora Cida. Eu já tive contato ali com os alunos, com com os alunos que participaram do documentário. Tinha a Vitória, tinha a Núbia, o Alisson, né, o que eu diria que é o dos alunos, foi o principal ali, que está na capa do nosso documentário. Então já tivemos um primeiro contato bem interessante e eu fui começando a registrar aos poucos algumas atividades do toque de melanina. Então sempre que a professora me convidava para um evento, né, a gente ia lá, registrava um pouco, até que a professora, né, fez o evento no Teatro Álvaro de Carvalho, que é onde eu trabalho, né, onde chamou a Jeruse Romão, a professora Lia, né, a professora Jeruse e a Karine, para falar sobre educação para as relações étnico-raciais, né, para professores e gestores, né. Então foi um evento que lotou o Teatro Álvaro de Carvalho e lá eu registrei. Então quando a gente registrou esse evento, tinha a Vitória lá que operou a câmera, tinha a Chamara que operou o som. Então a gente fez questão de botar os alunos assim para operacionalizar, trabalhar atrás dos palcos, na coxia, entendeu? Então foi muito importante, eu vejo, né, para os alunos, para eles estar entendendo essa dinâmica dos eventos, né? E isso a professora Maria Aparecida sempre falava, né? Também quando a gente exibia o filme nas escolas, para os alunos que aprendiam que era um seminário, aprendiam a falar em público, né? Então, eu acho que o toque de melanina teve essa importância na vida de muitos alunos, né? E eu queria registrar isso. Então, eu tinha um material, né? Passaram-se 3 anos, né? Desde a primeira vez que a gente fez a oficina no Aderbal Ramos da Silva. No ano seguinte, nós fomos para uma escola em Palhoça, Irmã Teresa, e a gente foi registrando esses pequenos, e até que eu cheguei para a professora, né, e falei, professora, vamos fazer um documentário, o que a gente pode fazer a partir do que eu tenho. Daí eu, com um vídeo curto, mostrava para ela,
E também teve a mostra de cinema que nós fizemos, né, Fábio, que tu participou, e ali eu fui registrando aos poucos as coisas, né, sempre com aquele desejo de levar esse documentário adiante, porque a gente quem vive cinema mesmo, né, como a gente, está sempre procurando um tema, a gente está com os HDs aqui cheios, porque tem sempre material para editar, para terminar, mas esse eu via que era um projeto mesmo para a gente ir a fundo. Foi quando aí a professora começou a contactar, né, outras pessoas, né, importantes aí do movimento negro, o Ribeiro, né, professores do Toque de Melanina, a própria Jeruse Romão. E então foi muito gratificante assim produzir esse documentário, porque aí quando a professora viu que tinha um potencial, ela começou a fazer esses contatos, me botou de frente com essas pessoas e saiu esse documentário. Que bacana. Me diz, para quem não sabe, o Renan, também a gente se conheceu um pouco assim, né, Renan? A gente nos conhecemos, acho que um pouco nessa andança aí da militância, do fazer cultural, né? E aí eu lembro que o ano passado, 2019, né? 2019, 2018, esse ano, 2020 quase não conta, né? Então a gente já tá... Não, 20 não. O 20 tá... Mas 2018, eu lembro, finalzinho de 2018, eu cheguei pro... Eu tinha a ideia de fazer uma homenagem ao Ildefonso Juvenal, né, o grande intelectual negro que a gente tem aqui em Santa Catarina. E aí eu fiquei pensando, não, vou fazer um livro, né? Fazer um livro pegando algumas crônicas de jornais e tal, montando. Eu fiquei pensando, pô, mas 125 anos, né? Vamos fazer uma homenagem para o Ildefonso, mas só o livro, né? A gente sempre fica pensando que é pouca coisa, né? A gente não se contenta, né? É pouco, né? Aí, Diante do que o cara fez e da contribuição dele, né? O cara que farmacêutico, prosador, historiador, né? Poeta, teatrólogo, compositor musical, jornalista, enfim, cara gigante. Aí eu fiquei pensando, eu tinha que fazer uma coisa a mais. Aí fiquei pensando cá comigo, né? Pô, vamos fazer um documentário sobre o Ildefonso. Aí eu lembro muito bem que eu estava aqui em São José, peguei o telefone e liguei para o Renan. Falei assim, Renan, eu tenho duas coisas para te dizer. A primeira é que eu tô com uma ideia muito boa, muito boa. Ele, pô, meu amigo, pode falar que tô contigo. Renan, é o seguinte, 125 anos de nascimento de Ildefonso Juvenal. Vamos fazer um documentário? Pô, vamos. Tô dentro. Na hora. Ele nem escutou a segunda parte, né? Aí eu assim, mas Renan, tem a segunda parte, Renan. Ele, qual a outra segunda parte? Eu falei assim, não tem dinheiro nenhum, tô zerado, não tem nada. Topa. Não, claro, vamos fazer, na cara da coragem, a gente faz, a gente se organiza, a gente se ajuda e vamos embora. E saiu no comentário de 25 minutos, uma coisa belíssima, né? Porque a gente conseguiu reunir aí os parentes, né, os descendentes do Ildefonso Juvenal, pesquisamos pesquisadores, entrevistamos pesquisadores sobre a obra do intelectual, e uma obra riquíssima, assim, né, que retrata um pouco tanto o período em que o Ildefonso viveu, ao longo do século XX aqui em Florianópolis, como também pega os contemporâneos de hoje analisando a obra dele, né, Renan? Poxa, foi muito importante, né, Fábio? E eu digo, até quero aproveitar esse espaço, porque a Yachar é assim, se nós vemos que existe uma boa ideia e que ela merece ser difundida, né, porque o tema desse debate é o quê? A transformação social do audiovisual. Ele tem um poder, uma força, né? E é isso, quando você tem uma ideia boa, um projeto bom, uma coisa, é só vir falar comigo que a gente, na medida do possível, a gente faz, porque a gente está mais preocupado em levar esses temas, em trabalhar para que o movimento negro, para que a justiça seja feita na nossa sociedade, né, de alguma forma, né, e se o audiovisual pode ajudar, mesmo que pouco, eu acho que é importante. Então a gente topa mesmo,
Se não tem dinheiro na história, tudo bem, porque assim, graças a Deus eu tenho um emprego, né, Fábio? Mas muitos dependem do dinheiro do filme, dependem de um edital para produzir um filme. Então, como eu tenho a câmera, tenho um lapelinho, a gente tem o equipamento perfeito para fazer documentários, entendeu? Foi nesse sentido que a gente trabalhou no Toque de Melanina, trabalhou no filme do Ildefonso, né, Fábio? E estamos abertos aí para quem tiver mais ideias, falar mais da história do negro em Santa Catarina, falar do negro a nível internacional, nós estamos à disposição. E aí vocês me perguntam, por favor, pode falar. Não, eu ia te perguntar, que tu estás falando dessa, né, tu já estás se propondo, acho que é algo muito bacana, né, de se propor, se colocar à disposição de forma aberta, né, a ajudar a produzir um documentário sobre cultura, sobretudo sobre cultura negra, e aqui na região da Grande São José, né, que é importante também a gente pensar a Grande São José, né. E aí, Renan, a minha pergunta para você é o seguinte: para quem está nos ouvindo, você está em casa, está nos ouvindo, tem de repente uma boa ideia, né, mas não sabe por onde começar. Quer dizer, claro que a pessoa vai tentar te procurar, já, né, mas eu queria começar a elaborar, a mexer um pouco com os conceitos e os instrumentos do audiovisual. Como é que a pessoa começa? Por onde que ela inicia esse percurso sobre o audiovisual? Bom, professor, eu acho que o principal é a gente ter uma bagagem de leitura, né? Nós lermos, né? Entender, ler as literaturas clássicas brasileiras, ler um Machado de Assis, ler Lima Barreto, né? Porque ali a gente vai ter uma noção do que é uma narrativa, de como ambientar o espectador, ambientar sonora e visualmente, né? Então é assim que se começa, por um roteiro, né? Eu vou dizer, sinceramente, a maioria dos meus documentários eu não fiz roteiro. Para documentário é mais difícil a gente fazer roteiro. Por isso que às vezes é uma ideia mesmo e às vezes é uma coisa urgente, tem que fazer, vamos sair com a câmera filmando. O documentário te permite isso, né? Apesar de tu querer construir uma linha narrativa depois, né? E quando faz as perguntas para o teu entrevistado, mas eu vejo que quem quer começar assim é escrever, né? Escreva a sua ideia, escreva o seu roteiro, porque é muito mais fácil você batalhar por uma coisa que você tem escrita, por um roteiro que tu já tem escrito, você pode conseguir apoiadores só com o que você tem escrito. Eu ainda acho que apesar de todas as nossas tecnologias, câmeras de alta resolução digitais, quem filma com DSLR, quem filma com celular, quem filma com uma ARRI, pode comprar a tua ideia, entendeu? Mas a gente ainda sabe que é difícil os meios de financiamento, mas quando tu tem uma boa ideia escrita, bem estruturada narrativamente, fica mais fácil de batalhar assim, pela realização desse projeto, né? Sabe que semana passada, retrasada, nós entrevistamos aqui também, conversamos com a Karine Miles, né, que é a bisneta do Ildefonso Juvenal. E é interessante porque ela, desde a adolescência, ela já organizava a programação artística das amigas nas escolas. Então, eu fico pensando assim, quanto potencial nós temos nas escolas, né, e potenciais que não são aproveitados, né, porque não há um incentivo, porque, por vezes, nós não temos um financiamento público, né, ou até mesmo um circuito para a gente poder fazer uma mostra de cinema, de filmes não convencionais, né, Renan? Você participou, a professora Maria Aparecida está aqui também nos assistindo. Nós tivemos uma experiência chamada Tecendo na Tela. Então, a gente levava o quê? Levávamos gratuitamente para alguns espaços, equipamentos culturais em Florianópolis, né, sobretudo, filmes que não eram comerciais e documentários, falando sobre a cultura afro, né, ou sobre a cidade de Florianópolis. E foi uma experiência muito bacana, porque em cada exibição nós tínhamos de 20 a 30 pessoas.
E depois da exibição ainda tinha um falhando, não debate. consigo te ouvir. Alô, Renan? Quem está nos assistindo aí, dê Voltou, voltou. Voltou? Então, eu estava falando do Tecendo na Tela, Renan, e daquela experiência bacana que foi dos debates, né, que ocorriam após a exibição dos documentários, né, do qual você também fez parte. Então, o que eu vejo é que às vezes falta um pouco disso, né, esse querer fazer, porque às vezes não é nem tanto recurso, né, Renan, aí que, né, às vezes as pessoas ficam, pô, claro que é importante o recurso, não estou em nenhum momento tirando a importância do recurso, Com certeza. mas um querer fazer, um querer transformar a realidade com cultura, com educação, com conhecimento, ele, por vezes, alavanca o recurso, né? É verdade, professor. Até um caso que a gente teve foi na nossa mostra de cinema africano, né, pan-africano e afro-brasileiro, que iam os alunos, né, do EJA, iam lá, prestigiavam, né, iam para uma mostra de cinema, ou seja, nós passamos 5 meses exibindo filmes uma vez por mês, e era um sábado por mês que as pessoas se deslocavam, em vez de ir para aula, elas iam assistir um filme. Então ali, quando você vê, por exemplo, um filme sobre a história da África, né, o jovem negro, o jovem, né, marginalizado, ele vai se identificar, ele vai se sentir empoderado para falar, para participar, né? Teve um caso até de um amigo nosso que eu esqueci o nome, que ele foi em todas os filmes, né, que a gente fez, e acabou a mostra de cinema, eu lembrava dele, né, imagina, ele participava todas as aulas e tal, aí eu via ele todos os dias na rua, parei para conversar com ele e ele estava morando na rua, não estava mais estudando, tinha se entregue para as drogas ali, estava morando na rua ali no centro, mas ele sempre me via e me dizia, pô, como foi importante, né, pra gente aquele espaço, né, na Casa da Memória, um espaço, né, importante para Florianópolis, né, e eu acho que da mesma forma aí em São José, Fábio, eu acho que é muito possível, sim, através da educação, né, professores que queiram fazer parcerias, mostras de cinema, eu acho que isso sim está mais na nossa mão realmente, né? Utilizar o cinema como esse instrumento de educação, né? Para os nossos jovens, né? Para quem está e principalmente por proporcionar esse espaço de fala, né? Para porque todo mundo vê, todo mundo recebe o que está sendo ali exibido. Todo mundo entende de uma forma. O analfabeto, o intelectual, todo mundo vai sentir o que está sendo transmitido, né, pelo audiovisual. Eu acho que é uma ferramenta para ampliar os espaços democráticos, né, da Agora, mulher. eu fico pensando muito também no documentário Denúncia, né? Quer dizer, instrumentalizar a molecada para a gente começar a pensar, pô, saneamento básico. Saneamento básico, né? É um tema que transversaliza todas as classes. Então, pô, se nós tivéssemos aí os instrumentos difundidos entre os adolescentes, o adolescente ia pegar seu celularzinho e já, ó, filmando um Rio Três Henriques, um Rio Araújo aqui em São José, poluído, assoreado. Então, com ligações clandestinas de esgoto. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima, né? O audiovisual, porque ele permite justamente isso, né? A junção da imagem do som e, quer dizer, com edição ainda em cima disso, de uma forma muito potente, né? Porque disso aí você pode projetar uma coisa que é local para o mundo, né? Tal como foi feito aí com o documentário Toque de Melanina, uma herança, um dom, uma herança do Ildefonso Juvenal.
E eu queria falar contigo também um pouquinho assim, o Renan, tocou um pouquinho na cultura Rastafari, a gente não vai entrar nesse assunto hoje, né, porque isso é uma live inteira, mas, Tem. mas tem uma passagem que eu gosto muito que tu comentas, que é a origem, né, do movimento Rastafari, que está ligado com a rainha Maqueba. Renan? Falhou aqui de novo, amigo. Tá falhando. Para quem está nos Agora ouvindo travou hoje, aqui. tá chovendo, tá caindo um tedel de água lá fora que é coisa feia. Então, a chuva, hoje o tempo não está colaborando muito, mas está caindo muita chuva. Então, com isso, acho que a conexão aí da internet tá oscilando bastante. Tá, agora sim, voltou. Voltou, né, Renan? Então, eu te peço desculpas aí, mas eu acredito que é por conta do tempo mesmo, a incidência de raios e da chuva aí, que esteja atrapalhando um pouco a nossa comunicação hoje. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho só da origem da cultura Rastafari, porque é muito interessante, né? Porque remonta à rainha Maqueba, a rainha conhecida como a rainha de Sabá, e envolve religião cristã, religião eu ia falar islâmica, não é islâmica, a hebraica, né? Religião hebraica, e até Falhou para. aqui. Sim, as religiões, a judaica, né, cristã e islâmica, são... Bom, vou falar um pouco, então, a partir do Emaê, tá, Fábio? Que, na verdade, o que acontece, né, Fábio? Eu aqui, né, que esse gurizão branco aí quer falar de Rastafari, quer fazer filme aí com o movimento negro. Primeiramente, eu queria dizer que eu nunca fui tão bem recebido nos espaços aceito quanto no movimento negro, tá? Eu não conseguiria me encaixar em nenhum outro lugar da sociedade se eu não tivesse amigos como vocês, que me dão essas grandes oportunidades. Só estou aqui falando hoje contigo, falando do meu trabalho, porque tive a Cida, tive o Almirênio, né, a dona Rosária lá na Pedra Branca, né, com a família dela, o Tinho, o Felipe, a Tamara, que me ajudaram a fazer o Emaê, né? Então, Fábio, quando eu lá, jovenzão lá, criado na rua, né? A gente criado na rua, ouvindo muito rap, desde pequeno, ouvindo Racionais, ouvindo Sabotagem, né? Sempre tendo essas referências negras na vida, né? Chega na faculdade e tal. Conheço o Almirênio, né, cara? Então, essa vontade que eu tive de fazer o filme sobre ele, na verdade, comecei a estudar a Bíblia. Eu tava lendo a Bíblia, entendeu? Porque, assim, o Glauber Rocha, que é um cineasta. Era um cineasta que eu estava estudando muito, e eu li lá um dia que ele lia a Bíblia, cara, e ele era um cara, assim, se tu olhar, totalmente profano e tal, mas ele estudava a Bíblia, entendeu? E eu comecei a ler, cara, assim, tipo, na faculdade a gente lê tanto texto acadêmico, e daí comecei a ler a Bíblia e me interessar. E aí descobri Rastafari, né, descobri a história e profecia. Daí foi quando eu comecei a me identificar e trazer essas coisas da minha vida, né? Sempre me identifiquei com a cultura negra. E aí foi quando o Gabriel Cruz de Souza, historiador, amigo meu, professor, né, de Joinville, aí me levou, a gente foi pro dia 23 de julho, que foi o dia do nascimento do Selassie, a gente foi pro Rio Grande do Sul lá, e aí eu conheci muitos irmãos, muitos profetas lá da Ordem Bobochante, né, e nossa, aquilo para mim foi bem impactante, assim. E aí me aprofundei nos estudos, já estudava, né? Já estava estudando a história e cultura Rastafari. Mas o que eu acho de mais interessante, né, Fábio, na história e cultura Rastafari, é que quando você passa a ler a Bíblia e esses livros com um ponto de vista afrocentrado, é outro entendimento que traz, tá? A gente tem que ter noção de que aqueles patriarcas, as tribos, tá? A palavra Oxalá é usada na Bíblia muitas vezes. Eram pessoas da África, eram pessoas ali, né? A África contando até na parte depois ali do Mar Vermelho, né? Então aquilo ali me impactou muito mesmo, porque até então tudo que eu tinha aprendido não era real, né? Aí tu descobre que vem um rei lá da Etiópia, né? A gente estudando, né? Marxismo e coisas, essas coisas que, né?
política, né? E aí você vê lá um cara, um conservador, né, monarquista, um rei, né, que se dizia, né, que era o 200º, 25º depois da linhagem do rei Salomão, né? Então foi coroado na Etiópia lá o Haile Selassie. Aí tem a parte mística, né? Porque antes dele ser coroado, Marcus Garvey aqui nas Américas, né, veio e disse, ó, vai vir um rei, ele vai ser coroado, entendeu? O Marcus Garvey era também, né, era cristão ali, né, protestante. E aí vai, né? Algumas passagens da Bíblia diz que nem o profeta sabe que é profeta muitas vezes, nem ele se vê. Então, vem o Selassie e vem a figura do Emanuel. Daí, quando eu descobri a figura de Emanuel, que era que foi, né, é considerado pelos Rastafaris o Cristo negro, um homem que é da Etiópia, mas que veio para a América voando de vassoura, que chegou aqui e se estabeleceu na Jamaica. Foi o primeiro homem a usar dread na Jamaica, né? Uma figura que, por exemplo, até então eu não ouvia tantos cantores de reggae falar, a gente não ouvia o Bob Marley falar, do Emanuel, né? Então, foi Emanuel que eu descobri quando eu tive essa oportunidade de ir para o Rio Grande do Sul, conhecer os irmãos. Eu fui em 2 viagens, né? Uma eu fiquei 3, 4 dias lá, e na segunda eu fiquei 9 dias. Que foi até um evento importante que eu considero que foi a primeira vinda de um sacerdote direto da Jamaica, né? Veio para o Brasil, o Priest Roy Williams, né? Abençoada a memória. E aí foi esse impacto primeiro que eu tive, foi de Emanuel, né? De vir, de fundar um congresso negro internacional etíope africano, né? Quando você entra para a ordem lá, Bobochante, você deixa de ser, você é etíope agora. Você vai trabalhar para o progresso da África, da Etiópia, né? E esse pensamento decolonial que hoje tanto se discute, eu aprendi muito aprofundadamente e, assim, antes de ter esses debates de lugar de fala, dessas coisas, lá em 2010, eu tive esse contato com esses irmãos, né, de como viver africano, né? E fiquei bem impactado, assim, e quis levar isso para minha vida, né? Isso é o que eu acredito e tal, eu tenho minha crença. E passei a entender, Fábio, que para te ser um Rastafari, você não precisa estar na igreja, você não tem que ser da ordem, você tem que trabalhar para o progresso da África e dos afro-brasileiros, afrodiaspóricos, né? Então é isso que eu tento fazer no meu trabalho, que é estar trabalhando para esse progresso, entendeu? Seja na diáspora, seja na África. Eu quero dizer aqui que eu não estou querendo aqui visibilidade, não quero fama, eu quero trabalhar para o progresso da África. Então é por isso que eu faço esses filmes, esses temas, e damos graças que eu encontrei vocês aí, que nós estamos juntos aí nessa caminhada. Não, o Renan, ninguém se constrói sozinho, né? É verdade. Eu vivo, tem uma frase para mim que ela é central, né? Quem tem amigo, um amigo vale mais do que dinheiro, né? Porque muitas vezes quando você está sem recurso nenhum, você pode contar com um amigo. Né? E por vezes uma sacola cheia de dinheiro não te traz aquela companhia fiel, certeira, de uma pessoa de confiança. Né? Me diz uma coisa, o documentário Emaye é um pouco disso, então? O que estava contando agora? Sim, o Emaye, então, é essa junção, né, da história do Almirene. Eu tinha, então, esse personagem, né, afro-brasileiro, baiano, se estabeleceu aqui em Palhoça, e de acordo com os meus estudos, a minha visita lá para o Rio Grande do Sul, ter conhecido os irmãos. Então, assim, o Almirene, cara, quando a gente estava produzindo o filme, eu ia todo dia na casa dele, cara, falar de Emanuel, falar da cultura Rastafari, falar do texto novo do Garvey que eu tinha lido, entendeu? E tanto é que nós construímos uma relação de amizade, estamos até hoje aí, né? Mas o Emaye é isso, cara. Então o Emaye basicamente é uma leitura do texto bíblico sobre esse ponto de vista afrocentrado, certo? É um filme manifesto para as pessoas conhecerem. Eu fiz questão assim de no documentário deixar as entrevistas bem longas para as pessoas entrar, daí usando o conceito do Glauber Rocha, que é o transe.
né? Aí eu acho que foi uma coincidência muito grande, porque o Glauber Rocha falava do transe, dessa coisa da repetição. Cheguei lá nos Rasta, eles, sei lá, se a ideia Rastafari é um transe assim que tem quando se fala de dar graças o tempo todo, entendeu? Eu quis mostrar isso nas entrevistas, no documentário ali. Então, aquela repetição, às vezes, para quem não está familiarizado, não começa a ficar, não aguenta ver o filme inteiro, vai ser penoso, entendeu? Assistir, porque são entrevistas longas e que falam bem o jeito o modo de vida Rastafari, entendeu? Então nós tivemos os depoimentos ali do André Uyarra, que é um professor, sociólogo, né, da ordem, o profeta Ricardo, né, o profeta Ivan, que é um ancião, aí Rastafari, que é uma voz aí para muitos de nós, né? Então, Fábio, também foi o filme que eu mais tive um tempo na pré-produção, assim. Então foi quando a gente tem uma cena que eu remontei a bandeira etíope, né, com frutas vermelhas, amarelas e verdes, e tem as estrelas pretas, né, que aí foi uma família lá da Pedra Branca, né, a família os filhos da Dona Rosária, né, a família negra lá da Pedra Branca, que apoiaram muito a gente nesse documentário. Então eu também ia lá levando essas informações que eu estava estudando na época, sobre Emanuel, o Selassie, o Garvey, né? Porque quem estuda vai ter uma transformação, não tem como, porque é uma edificação bem interessante, né? Eu não sei se respondendo a tua pergunta, me desculpa. Não, mas é bacana que tu falas, porque assim, né, Renan, para quem não conhece o Rastafari, liga Rastafari a reggae a um cara desajeitado, a um cara desleixado, por vezes uma concepção, um estereótipo de uma pessoa suja, né, pessoa que não toma banho, com cabelo comprido, e desconhece toda a filosofia e desconhece que é uma religião, né? Então, quando você traz assim pinça, né, alguns elementos que compõem a história, o pensamento, né, e o modo de ser e estar no mundo a partir da filosofia Rastafari, eu não estou falando de qualquer coisa, estou falando de uma tradição, de uma prática que a gente pode chamar até de centenária, né? Porque milenar, né? Milenar, né? Porque remonta lá a Salomão e Rainha Maqueba, e depois o filho dela, o Menelik, e dali vem vindo, né? Então, é muito, muito, muito bacana. É muito bacana. Agora, ô Renan, audiovisual, para a gente já ir para o finalzinho, e eu te peço desculpas, meu amigo, eu te peço desculpas realmente, porque hoje o tempo ele nos foi cruel, né? Porque com essa chuva aí, travou várias vezes o nosso vídeo, mas eu queria já deixar de antemão um convite para você retornar, né, no outro tema que a gente estiver falando sobre cultura, você retornar e compor conosco uma live aí, tá? E para a gente estar voltando a esses mesmos assuntos, né, com uma qualidade melhor de internet, e até mesmo para que as pessoas possam realmente te conhecer um pouco mais do teu trabalho, com mais qualidade de conexão. Meu amigo, audiovisual. Posso pensar, então, audiovisual como manifesto? Posso pensar o audiovisual nas escolas? Eu posso pensar o audiovisual como instrumento de cidadania? Com certeza, professor. Acho que o cinema, como nesse papel dele de transformação social, a gente pode dividir um pouco, né? Porque pode ser uma transformação durante a produção desse documento, desse filme, dessa obra, né? Porque tu pode ter uma produção totalmente que transforma mesmo uma cidade. Nós temos exemplos aqui em Santa Catarina do meu amigo Luiz Fernando, que fez o filme da Albertina, por exemplo. Mobilizou a cidade de Imaruí, né? São Luís ali, né? A comunidade toda participou, pessoas engajadas, né, num projeto. Então, isso, na etapa de produção, pode ser, sim, uma transformação social. E não assim, você tem um projeto escrito, aí você chama os melhores profissionais, os melhores técnicos. E aí, o pessoal que já está sempre trabalhando, quem trabalha vai adquirindo mais experiência, né?
Então você vai lá, faz o seu filme, volta na esperança de fazer uma transformação social depois de que o filme está pronto, só se o teu filme for para Netflix, só se o teu filme for passar na Globo, entendeu? Então eu acho que o audiovisual, como enquanto transformador da nossa sociedade, ele tem que começar já na pré-produção, a produção tem que envolver pessoas que não necessariamente são profissionais do cinema, entendeu? O público tem que se adaptar a ver um filmezinho com uma falhinha. Eu acho que o público até é mais desapegado nisso. Quem é mais se apega na questão técnica são o pessoal da área mesmo, né? Mas na exibição também, né, Fábio? Ele é um fator de transformação social, porque nas exibições que eu pude ver, por exemplo, a repercussão do toque de melanina, né? Agora que nós estamos na pandemia, eu fico até imaginando, era até impensável sair para exibir numa escola, pô, é só mandar o link, né? Mas essa experiência do cinema coletivo, né, que não tem igual, né? O cinema lá atrás ele surgiu como espetáculo, então as pessoas iam para assistir um espetáculo. E a experiência, né, que tu sabe que é muito boa, de um debate pós-filme, é muito importante. Então, nesse sentido, é muito importante trabalhar nas exibições coletivas, que existam mostras de cinema, festivais não elitizados, né, festivais que agreguem escolas, né, que abordem temas locais, por exemplo. Vamos fazer um filme sobre os trabalhadores da Concap. Pô, vamos exibir ali na Concap e já vamos levar, quando a gente for exibir, a gente leva um trabalhador para dar uma palestra, né? Agora, acabei de ter uma ideia boa aqui, ó, vamos ver. Entendeu? Eu acho que nesse sentido o cinema é um agente de transformação social, né? E a gente pensar na ponta do receptáculo, que é o espectador, eu acho que isso é o principal, porque chega desse rigor técnico, né? Da produção, tem que ter gente para trabalhar em tudo, tem que ter. Pô, vamos fazer com o que a gente tem, entendeu? Vamos fazer com as parcerias que nós temos. Eu acho que nisso também o movimento negro dá um banho, como diz o outro, porque é com parcerias, é gente mesmo fazendo de graça mesmo, entendeu? Não tô promovendo isso, né? As pessoas têm que ganhar pelo que elas fazem. Mas quando a gente está nesse contexto atual, sem apoios governamentais, as empresas brasileiras não financiam, quando financiam tem que ser por práticas, Lei Rouanet e tal, a gente não pode ficar esperando isso, né? Então, a gente vê uma crescente também do cinema brasileiro, cinema negro brasileiro, mas a gente vê que é muito da força-tarefa das pessoas, assim, e o governo e as empresas não estão apoiando isso, assim, com patrocínios, com financiamentos, né? E a professora Cida está nos assistindo aí. Queria mandar um abraço para ela. Um abraço para a Cida. Uma boa noite para ela e dizer o seguinte: ela fala o seguinte: pensar mostra de cinema em São José é uma ótima ideia, né? Bem interessante. Eu acho que é isso mesmo, né? Quer dizer, a gente podia até pensar realmente em um circuito de filmes não convencionais, né? A partir das associações de moradores, dos auditórios de escolas. É claro, né, gente, que a gente está falando tudo isso quando retornarmos à nossa normalidade, né? Não é nada, não vamos juntar. A gente adora fazer uma aglomeração, isso é verdade, mas não é aglomerar agora. Vamos aglomerar, vamos juntar lá no futuro presente, né? Quer dizer, daqui mais para frente. E, Renan, então nós temos aí um setor importantíssimo para a economia, para a educação, para a cultura, e um setor que carece de apoio, né? Como tu bem falou, se não é pelas vias burocráticas, se não é com lei Rouanet, com às vezes uma lei de incentivo, não sai dinheiro para fazer um audiovisual. Eu acho que qualquer representante público que venha assumir aí, né, nas prefeituras em Santa Catarina ou nas câmaras de vereadores, deve ter esse compromisso, né, levar esse compromisso de aportar recursos
na produção de audiovisual. Renan, meu amigo, infelizmente hoje nós estamos com um problema seríssimo de conexão, nossa conexão está falhando muito. Eu queria te agradecer imensamente, não deu para conversar um terço do que eu tinha pensado em falar com você. Eu também tinha programado outras coisas, mas, professor, te agradeço, tá? Desculpa te interromper, continua. Não, eu queria dizer que você tem uma história muito bacana, familiar, né? Teu pai é escritor, advogado e escritor lá em Araranguá. Tem um livro sobre vocabulário araranguense, não é isso? Isso, os jargões araranguaenses, meu pai, Ézio, um beijo. Manda um abraço lá pro teu pai, parceiraço, que semana passada, retrasada, aí teve o livro divulgado aí no Domingão do Faustão, isso aí também é muito importante, né? Fazer um merchandising pro pai. E Renan, eu acho que o que tu colocas aí como proposta, né, de transformação, de se colocar à disposição das pessoas e de transformar junto, caminhar junto, é isso que a gente precisa, né? Acho que nós precisamos realmente ter cidadãos, precisamos ter pessoas comprometidas com o bem público e com a cultura, né? E você é um exemplo disso, eu sou teu fã, sempre falo para as pessoas, pô, fãzaço do Renan, porque é um cara comprometido, sério, ético, e a pessoa que fala o seguinte, ó, eu vou estar às 6 da manhã para gravar, e ele aparece às 6 da manhã para gravar, porque é isso assim também, né? Às vezes as pessoas empenham as palavras e não cumprem, né? Então, a gente acaba fidelizando, a gente acaba, né, fortalecendo as relações justamente nesses momentos em que as pessoas vão confirmando mesmo, né? Pô, eu digo que eu vou te ajudar e te ajudo realmente. Então, eu queria te agradecer imensamente, meu amigo. Vou pedir aqui para o pessoal nosso aqui dos bastidores, a Tatiane Américo, a Ana Carolina e a Laís Madeira, para colocarem aqui o link da Iachar Filmes, para quem tiver interesse, né, em conhecer... Já botaram ali, já. Né, para quem tiver interesse aí em conhecer um pouquinho mais da Iachar Filmes, é iacharfilmes.blogspot.com. Queria agradecer imensamente a nossa equipe, que está aí nos bastidores, também se desdobrando para poder fazer essa live acontecer. Dizer para vocês que é uma gratidão imensa poder chegar nesse primeiro mês de pré-campanha com pessoas tão engajadas e com o público apoiando a pré-candidatura. Isso demonstra que estamos no caminho certo e que estamos atacando e atingindo os temas que realmente a população precisa, que precisam de atenção e precisam de maior olhar do poder público. E, para tanto, nós criamos um formulário, tá? Criamos um formulário onde cada morador, cada pessoa interessada em São José poderá dar só o seu contributo. Então, é um formulário simples, bem objetivo, com nome, com bairro onde mora e qual é a área que a pessoa acha que está faltando um olhar da prefeitura ou da Câmara de Vereadores. Tá bom? Eu vou pedir para as meninas, o pessoal aqui da assistência, colocar o link do nosso formulário. O formulário está sendo lançado hoje, tá, Renan? E vai ser um bom instrumento aí de análise, né, para a gente poder diagnosticar quais são os problemas que os josefenses encontram no seu dia a dia. Meu amigo, queria que você fizesse, então, suas considerações finais, para que pudéssemos encerrar, então, essa live de hoje, que foi um prazer, passou uma hora aí voando, e infelizmente não deu para falar Passou tudo. Voando, professor. Quero te agradecer pelo convite, sim, quero dizer que São José precisa de uma pessoa que esteja envolvido que seja, né, que tenha essa abertura para a cultura, porque a cultura, minha gente, ela alavanca uma sociedade. Através da cultura a gente pode
olha, o espaço lá que as crianças, se você faz uma quadra de esportes, se você faz um palco, uma mini ramp para o pessoal andar de skate, isso tudo é cultura, gente. Isso tudo é cultura. E quando a gente tem uma pessoa como o Fábio, que tá com um olhar para a cultura, para o cinema, né? Uma pessoa que é um professor, né, de história, que conhece a nossa história, porque nada pior do que termos lideranças que não conhecem a sua própria história, a história dos menores, dos pobres despossuídos, né? Então, Fábio, sucesso nessa sua empreitada aí, que eu sei que também não é fácil, tá? Dizer para o pessoal de São José para que não aceite barganha de político. Vamos votar conscientes, né, lá em outubro, mas eu acho que está nas nossas mãos decidir o destino os nossos próprios destinos, né? O Marcos Garvey falava essa palavra: deixem-nos guiar do nosso próprio destino. Então, vejo que, assim, precisamos de pessoas como tu, Fábio, sabe? Para que essas pequenas mudanças, a gente sabe que vereador não tem muito poder, mas já é uma representatividade, com certeza vai ser ouvidos, olhos e boca para o... Deu uma travada, Renan. Deu uma travada. Até ouvidos Deu e uma bocas. travada, é? Até ouvidos e bocas eu escutei. Depois eu escutei mais nada. Foi... Tivemos um problema aí com o Renan. Queremos agradecer imensamente a presença do Renan. Hoje, realmente, a internet não está ajudando. E o Renan falou uma coisa importante, né? Que o vereador não tem tanto poder na caneta, né? E eu costumo dizer o seguinte: o vereador, ele não pode tudo, mas ele pode muito, né? E nesse muito que ele pode realmente transformar muito a realidade do município. Tá bom, gente? Nos acompanhe pelos nossos canais, pré-candidato Fábio Garcia, Instagram, Facebook, YouTube. Essa live de hoje vai ficar gravada no Facebook e também lá no nosso canal no YouTube. Renan, foi um prazer e mais uma vez eu peço desculpa a você e aos nossos, não vou dizer ouvintes, né, mas as pessoas que nos acompanham, que estão conosco nessa jornada, porque hoje realmente a internet ela nos deu uma rasteira aí nos virtual, tá? Mas mais de ser nada, a gente se recupera e pega ela lá na frente. Tá bom, querido? Um abração, muito, muito obrigado, Renan. Querido, bendito amor. Damos graças, honorável guia e proteção aí na jornada, e estamos juntos aí nessa caminhada para futuros projetos. Obrigado, Renan. Boa noite, querido. Damos graças. Boa noite.